Voltando para a política, né? Quer dizer, os partidos, a imprensa, como é vista hoje, está tudo sendo ultrapassado, né? A política, Roberto, eu acho que ela só vai se reviver se ela se transformar. A velha política teve uma aula da nova política na eleição para prefeito de Nova York. O Zoran Mamdani, na campanha dele para prefeito de Nova York, ele derrotou a velha política dos dois partidos. Não só a política republicana, mas a velha política democrática. Como que ele fez isso? Usando um conjunto de teses do livro A Próxima Democracia, da política, da narrativa, da transparência e do afeto. Isso significa ele mostrar quem ele é, sem filtro. Isso significa ele trazer as pessoas para dentro da campanha. Não para usar de uma forma falsa, fake, mas para elas co-criarem a campanha com ele. Isso a campanha, agora vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser a prefeitura propriamente dita. Mas ele, como candidato, usou um conjunto de teses que a gente mostra no livro, é um grupo inteiro de teses chamada a política da narrativa, da autenticidade e da transparência. Ele foi absolutamente autêntico. Não tinha fake news. Nossa. Não tinha fake news. As narrativas foram co-criadas com a parte da população de Nova York que suportava a campanha dele. Ele teve 104 mil voluntários na campanha em Nova York. Uma rede de apoio absolutamente imensa, que não foi comandada de cima para baixo, ela foi orquestrada em rede. Isso é absolutamente fundamental. E, acima de tudo, o marketing dele não era um marketing de conversão de votos, era um marketing autêntico. Um marketing que a gente chama, no livro A Próxima Democracia, o marketing de confiança. Não é eu pura e simplesmente tentar convencer as pessoas a votar em mim porque o outro é ruim, porque o outro é pior, porque o outro é isso, porque tem esse problema. Mas ele fazia ataques também, né? Sim, claro, faz parte. Mas o marketing era completamente diferente. Ou seja, as modificações vão ocorrer apesar da gente, né? Apesar da gente. E veja, tem coisas novas acontecendo, muitas coisas novas acontecendo. O movimento Occupy, as primaveras que deram errado porque as pessoas comemoraram antes. O digital e o social, Roberto, eles têm um potencial muito grande de sinalização, mas eles, para terem efeito real na prática democrática e nas mudanças socioeconômicas, eles têm que sair do online para o offline. É a rua que muda. É a rua que cria a pressão efetiva. É a mobilização dos corpos. Veja aquela PEC que o povo conseguiu reverter. A PEC da bandidagem que o povo conseguiu reverter na rua. Se não tivéssemos tido aquelas ruas naquele domingo, muito provavelmente aquela PEC tinha passado, porque ela passou por larga margem na Câmara. O Senado foi chamado à responsabilidade e pura e simplesmente arquivou por unanimidade. Ou seja, a cidadania não pode ficar muda, né? Nem muda, nem o tempo todo online. Porque a verdadeira pressão, o verdadeiro efeito que faz com que todo mundo pense que alguma coisa precisa ser feita são as pessoas se disporem fisicamente a fazer o esforço de ir para a rua. Foi isso que aconteceu no No Kings nos Estados Unidos, no movimento dos Indivisible. E isso criou uma pressão diferente na sociedade americana. A campanha de Nova York mostrou isso também. Pessoas nas ruas. A rua continua sendo importantíssima, porque o espaço é digital e a nossa expressão gregária dos corpos nas ruas faz uma diferença imensa. Agora, para a imensa maioria do povo trabalhador, né, está preocupado com outras coisas, né, em sobreviver, né? Ir para a rua é para uma média classe, né? É difícil o povo entrar nessa... Antigamente todo mundo ia para a rua, lembra? Antigamente todo mundo ia para a rua. Nós não acabamos com a ditadura militar no Brasil a partir de casa. Antigamente não tinha rede. E não adianta a gente se manifestar única e somente nas redes.
Uma coisa que a gente perdeu no Brasil foi a educação para a política, a educação midiática, o entendimento de como é que nós somos conduzidos para currais digitais e sociais de opinião, a formação que nos deixa entender o que são bolhas de filtro, como é que a gente é conduzido a pensar de uma forma fechada, normativa, que exclui todas as outras narrativas. Quando a gente exclui todas as outras narrativas e passa a ter uma só, a gente literalmente se exclui do mundo. E o mundo, quando ele funciona bem, ele é um conjunto de narrativas, ele é uma polifonia. Todo mundo fala, a gente se separa pelas coisas menores, mas a gente tem que se unir pelas coisas maiores. Vamos pegar uma coisa que é um cisne vermelho para o Brasil, uma coisa que está ali e a gente não quer ver, tá certo? O colapso da Previdência. O colapso da Previdência devia unir todas as forças políticas, econômicas e sociais do Brasil. Porque Vai chegar, né? nós ficamos, já chegou, nós ficamos velhos antes de ficar ricos e nós não economizamos o suficiente para pagar a aposentadoria dos nossos velhos, que estão vivendo cada vez mais, o que é ótimo. Veja, é absolutamente fantástico a gente ter um colapso da Previdência. De uma certa ótica, porque isso é o sucesso de um país que está envelhecendo, que está conseguindo ter idosos. Precisa arrumar um SUS para a Previdência. O que a gente tem que fazer é olhar para a Previdência e dizer como é que nós nos unimos para resolver o problema da Previdência. Isso não vai ser feito com uns negando que o problema existe, outros dizendo que o problema existe, sem ter uma posição para resolver. Nós vamos ter que achar pontos comuns. Esse microcoletivismo fragmentador, ele evita que a gente resolva os problemas que o Estado e a sociedade têm. E isso causa um efeito colateral da gente achar que a democracia parou de funcionar. Mas aí a gente olha para os políticos e fala, poxa, vai ser difícil com essa turma que está aí, né? De novo, Douglas Adams. Talvez a gente tenha que trocar todo mundo. Mas eu espero que a gente não precise trocar todo mundo. Porque trocar todo mundo sempre é algo que causa muita violência. E eu acho, Rosário acha, esse livro acha, que é possível refundar a política e a democracia em paz. O que a gente precisa é começar a ter uma perspectiva de entendimento mútuo uns dos outros. Nós precisamos aprender a debater nossas diferenças sem sermos inimigos uns dos outros. Nós podemos ser adversários até sem sermos inimigos.